Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um encontro nosso com o nosso Santo Evangelho, né? Em que podemos sentar à mesa junto aos nossos irmãos benfeitores espirituais para essa ceia que sacia a nossa fome, a nossa sede, que nos preenche com o conhecimento, com o saber, com esse alimento espiritual tão necessário nos dias atuais. Para começar o nosso Evangelho de hoje, vamos ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Servicinhos. Antes sede uns para com os outros, benignos. Paulo, Efésios 4:32. Grande massa de aprendizes queixa-se por vezes de ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto, porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. A maioria ainda é esquecida do valor dos pequenos trabalhos, que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador. Um copo de água pura, um silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constitui serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes, em outros tempos, fomos igualmente cegos e perversos para com o Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos. Não te mortifique pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para o teu espírito, agora ou depois. Sê benevolente para aqueles que te rodeiam. Não menospreze os servicinhos úteis. Nele repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Mestre amado Jesus, pedimos a sua bênção para o nosso Evangelho de hoje. Nosso Evangelho que será sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos, nos itens 9, superiores e os inferiores. Pedimos a sua bênção a todos aqueles que participam diretamente ou indiretamente desse Evangelho, a todos os membros dos grupos no qual esse Evangelho é postado, replicado, ao grupo Reflexões Diárias no canal do YouTube, os grupos Allan Kardec, Reflexões Diárias, Caminho da Espiritualidade no Facebook, a página Osmar Pires, os grupos de WhatsApp, de estudos, grupos Allan Kardec, grupo Reflexões Diárias, Caminho da Espiritualidade, Amor e Caridade, Evangelho no Lar e tantos outros grupos que repostam, esse Evangelho semanalmente. Pedimos a todos os administradores, seus familiares, pedimos a todos os integrantes dos grupos, aos seus familiares, aqueles que anotam seus nomes para orações, para tratamento espiritual. Envolva cada um, Mestre, sob o seu manto sagrado, peça aos seus emissários que visite cada lar, levando um pouco de paz, um pouco de conforto, trazendo um alívio às nossas dores, às nossas ansiedades, às nossas angústias. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Então, no Evangelho, capítulo 17, sede perfeitos, os superiores e os inferiores.
A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Não creais que ela lhe seja dado para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem assim como o creem falsamente a maioria dos poderosos da terra. Como um direito, uma propriedade. Deus, entretanto, lhe prova suficientemente que não é nenhuma nem outra coisa, uma vez que lhes retira quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence, quando isso pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Todo aquele que é depositário da autoridade de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre seu servo até o soberano sobre o seu povo, não deve se dissimular que tem encargos de alma, e ele responderá pela boa ou má direção que tiver dados aos seus subordinados, e as faltas que esses poderão cometer, os vícios que serão arrastados em consequências dessa direção ou maus exemplos, recairão sobre ele, enquanto que recolherá os frutos da sua solicitude para conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão pequena ou grande. Qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem. É, pois, nela falir, falseá-la em seu princípio. Se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que eu deveria ter em suas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade ao teu redor? Ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer, que uso fizeste dessa autoridade? Que mal detiveste? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem os instrumentos dóceis de teus caprichos e da tua cupidez. Eu te fiz forte, te confiei os fracos, para os sustentar e os ajudar a subir até mim. O superior que está compenetrado das palavras de Cristo não despreza nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada institui diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se obedecerem hoje, puderem lhe comandar, ou poderão lhe comandar mais tarde, o que então será tratado como os tiver tratado eles mesmos. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem do seu lado, e não são menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá melhor ainda, que dele não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumprisse, porque sabe que não deve retribuir o mal com o mal, e que as faltas de um não autoriza as faltas de outro. Se sofres em sua posição, diz a si mesmo, sem dúvida, a mereceu, porque talvez ele mesmo abusou outrora de sua autoridade. E deve sentir a seu turno os inconvenientes daquilo que fez outros sofrerem. Se está forçado a suportar essa posição na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina nela a se resignar como sendo uma prova para a sua humildade, necessária para o seu adiantamento. Sua crença o guia na sua conduta. Age como quereria que seus subordinados agissem para com ele, se fosse chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento das suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que remunera a quem deve seu tempo e seus cuidados. Numa palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá sua fé e a certeza de que todos os desvios do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar, cedo ou tarde. François, Nicolas e Madeleine, Cardeal de Molot, Paris, 1863.
Vamos nos comentários. A autoridade, né? A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de Deus, da qual teremos que prestar contas, né? Há muito tempo atrás, existia, na época dos judeus, a concepção de que Deus olhava para os ricos, né? Todos que eram ricos, tinham boa alimentação, que tinham terras, que tinham servos, que tinham saúde, eram porque Deus os retribuía por eles serem servos fiéis de Deus, por eles seguirem os mandamentos de Moisés. Então, acreditava-se que aqueles sim eram os beneficiados de Deus. Enquanto que a grande massa, né, dos pobres, dos nus, dos estropiados, aqueles eram pobres, eram escravos, eram doentes, porque eles não seguiam Deus corretamente. Ou seja, Deus beneficiava materialmente todos aqueles que o seguiam corretamente, segundo aquela concepção. E há bem pouco tempo atrás, isso existia também em alguns países da África, que as pessoas que eram mais ricas, elas tinham que ser gordas, obesas, porque aquilo era sinônimo de fartura, né? De benefício. E nos tempos atuais, infelizmente, ainda existe algumas condutas nesse sentido de que Deus beneficia dando carro, dando bens imóveis, né? Que Deus vai nos dar dinheiro, vai nos dar um monte de coisa. Ou seja, aquela antiga concepção que vem passando, de que se você estiver ao lado de Deus, você vai ter toda essa felicidade, né, material, física, enquanto esses outros que não têm nada é porque estão contra Deus. Essa um, é uma é um conhecimento, né, que vem passado de épocas e épocas e que ainda nós não conseguimos administrar ela. E a doutrina espírita vem nos mostrar diferentemente, né, disso. Como Jesus lá atrás já falou que o mundo dos humildes, dos pobres, né, mas que até hoje ainda não foi interpretado corretamente. E hoje, então, falando sobre a autoridade, que não é um direito, né? É um título de omissão ou de prova que quando ele julgar necessário, Deus nos tira. Então a gente não deve entrar nessa loucura, nessa insanidade para ser feliz, que possuir coisas materiais, porque a qualquer momento que as tem e a possui pode ser subtraído, de ser retirado. Quem quer que seja depositado em autoridade responderá pela boa ou má diretriz que der a seus subordinados. E trazendo isso para o movimento espírita, né, alguns de nós revestimos de autoridade em relação àquele que desconhece, em relação àquele que ignora, em relação àquele que não sabe nada. E olha para nós e vê como alguém que estudou mais, que está há mais tempo, e que ele nos reveste de autoridade. Essa autoridade que eu tenho que passar, a doutrina espírita, para aqueles que buscam conhecer, eu terei que dar conta pela essa boa ou má diretriz que tenha que oferecer. Por isso que nós temos que ter cuidado, é para isso que nós temos que ser o mais fiel possível. A gente tem que trazer as mensagens do Evangelho sem recortar muito, para que ela não fique impregnada nos nossos conceitos, nas nossas ideias. Porque nós temos uma obrigação de sermos fiéis às orientações trazidas e exoradas no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Evangelho salva, e não. O Evangelho tem autoridade moral. Esses espíritos aqui transcenderam, eu não. E eles sabem, e eu não. A nossa capacidade aqui é de reproduzir esses ensinamentos puros e simplesmente. E Deus então irá inquirir daquele que dispõe de alguma autoridade. Ele vai nos fazer essa pergunta: o que fizeste dessa autoridade?
O que nós estamos fazendo do tesouro que nós possuímos? Da posição que temos em relação àqueles que estão conosco? O que fizemos da nossa vida? Que lição passamos por outro? Além do que fizeste dessa autoridade, ela vai te perguntar: que males evitou e que progresso facultou? Porque nós temos um tempo, e o tempo está escoando. Temos que perguntar de nós para conosco mesmo e para aqueles que convivem conosco: o que eu estou fazendo da minha vida? Porque não basta apenas fazer o bem. A doutrina espírita me explica que o bem é uma obrigação. Ela me impõe a prática do bem. Mas as pessoas param por aí. Os espíritos vão além e perguntam: que males evitaste? E o que mais tem na sociedade, na organização social contemporânea a maldade? E os espíritos perguntam: o que você fez para evitar o mal? Você ajudou aquele que caminha com você? Aquele que está ao seu lado, o teu irmão a evoluir, o progresso, facultou as criaturas de caminhar contigo? Como podemos ver, a autoridade não é um direito, não é uma propriedade, não é privilégios de algum, é uma situação momentânea de uma prova, de uma missão, é que nós vemos imbuído nessa prova ou nessa missão, na faculdade de crescer, de evoluir, de poder ter a capacidade e o discernimento de conduzir aqueles que nos são colocados à nossa disposição. E ela é inalienável, né, essa autoridade. E ela não é inalienável, né? Ela pode ser passada e não é uma superioridade real. Por quê? Porque ela pode ser tirada de nós a qualquer momento. Então, a qualquer momento ela pode ser tirada. Nós temos que compreender que a autoridade ela é uma oportunidade e que frequentemente inverte posições. Porque às vezes nós estamos como autoridade e outras vezes nós estamos como subordinados. Isso é comum. E nós temos que viver esses dois lados para compreender que gostaríamos de ser tratados da mesma forma como deveremos tratar os nossos subordinados. E o comportamento dos nossos subordinados também tem que ser de acordo com o seu dever. Né? Muitas vezes, por quê? De acordo com os nossos deveres. Por que ele tem que ser subordinado e aceitar? Muitas vezes aceita em condições que ele fala: olha, eu tenho que aceitar para não perder o emprego, eu tenho que aceitar porque minha família depende disso. E muitas vezes essa prática dessa aceitação, dessa humildade, dessa subserviência, traz para esse espírito esse fato que ele tem que combater dentro dele. Às vezes é um espírito arrogante, é um espírito que não aceita a humildade, que não aceita ser comandado, que não aceita opiniões de outro. E ele é colocado em prova nessas dificuldades que chegam até ele e que faz ele rever, como diríamos, começamos a ser domados, começamos a ter um pouco mais de humildade. Como nós sabemos pela doutrina espírita que não há um efeito, né, sem causa, lá atrás nós sabemos que toda essa causa foi gerada por uma má conduta nossa em vidas anteriores. Nada é o acaso. Nós sabemos que as dificuldades que enfrentamos agora são consequências de atos que nós praticamos, quer nessa vida, quer no passado, e que isso vem nos mostrar, de alguma forma, um caminho para a nossa transformação. E se nós não podemos mudar essa condição, não temos como mudar essa condição de imediato, né, de mudar de emprego, ou dessa aceitação de ser governado por governantes que não tenham a devida responsabilidade, o devido zelo, nós podemos aceitar isso com resignação, mas nós não podemos utilizar dos mesmos métodos que esses líderes, que esses governantes, que esses chefes, para cometermos os mesmos erros
de acordo com as nossas possibilidades, por simplesmente falar, eles fazem, nós também podemos fazer. Porque nós estamos inferindo no mesmo erro que eles. Então nós temos que ser diferente. Nós devemos tratar os outros porque nós gostaríamos de ser tratados dessa forma. Devemos respeitar os outros porque também gostaríamos. Então que possamos, dentro daquilo que nos é possível, ter o devido respeito às leis, né? Ter o dever de cumprir para aquilo que nós fomos contratados, para aquilo que nos cabe. Muitas vezes entramos em determinado serviço, ciente do nosso trabalho, do que temos que fazer, ciente dos nossos rendimentos, e assim que entramos, tudo reverte. Já não se aceita fazer aquela função A ou aquela função B, já não concorda mais com o salário, e aí já começa a ser displicente no trabalho, começa a faltar, ou começa só a reclamar do patrão. Ou seja, ele começa a agir diferentemente do que é o seu dever, do que foi o compromisso que ele assumiu quando foi contratado. E isso se estende a todas as áreas, né? Não exclusivamente ao trabalho, aos nossos governantes. Nós temos leis que temos que segui-las. As leis do município, as leis do Estado, as leis do país, né? Da monarquia, seja o que for. Nós temos que seguir as leis. Ah, mas os nossos governantes não as seguem. Aí já não é mais a nossa responsabilidade. Eles serão cobrados por tudo que eles fazem. O nosso compromisso é seguir as leis. Se nós não concordamos, nós temos que buscar mudar essas leis por meios legais, quer seja nas próximas eleições, né? Quer seja com movimentos competentes, sérios, com pessoas que realmente seriam capazes, mas nunca em utilizar de violência ou de outros métodos que agiria da mesma forma aqueles integrantes para conosco. Porque tudo que eu fizer igual a eles, eu me torno igual. Então, como que eu vou querer ter uma misericórdia de Deus por estar sofrendo, por ser um inferior, às vezes, a um comandante déspota, se eu, da mesma forma, ajo como ele, devido à minha proporção? Nenhuma, né? Eu sou igual a ele. Não tenho diferença. Deus me tratará da mesma forma como me trata ele, guardado o conhecimento de cada um. E então, o comportamento dos superiores, qual que é a finalidade? Ele veio para dar bons exemplos, para nos conduzir, né? E isso, infelizmente, não dá. Quando eles assumem o poder, aquilo cresce e eles pensam, maioria, né? Não são todos, no benefício próprio, na condução dos seus desejos, na aquisição de valores materiais, em detrimento à grande maioria dos seus comandados. É lógico que isso não é geral, né? Alguns, porque o seu ego é muito grande, se sente no dever de comandar, sente prazer em comandar, em ser um líder, né? Um líder que despreza os seus subordinados, um líder que comanda a ferro todos. Então, como podemos ver, dos dois lados há uma certa dificuldade, né, para a gente conseguir conduzir essa situação, tanto para os superiores que podem falir nessa condição de líder, porque muitas vezes ele comete tantos excessos, cria tantas responsabilidades, que essa prova ou essa missão tornar-se-á então um fardo muito pesado para esse espírito. A carga e a responsabilidade que ele vai ter, não só para com ele, pela condução errada, mas por uma quantidade de espíritos que ele deixou de orientar, que ele deixou de conduzir, né? Ou que conduziu erradamente, ou que não soube dar exemplos, ou que permitiu que tudo corresse da forma mais desordenada possível. Então, a responsabilidade dos líderes, quer seja na casa, quer seja nos trabalhos, quer seja no comando dos países,
é muito grande. E a situação deles pós-desencarne, quando não cumpre com essa responsabilidade, é muito triste e muito sofrível. Então, às vezes, a gente reclama daquele subordinado que sofreu, que passou por tantas dificuldades, mas ele, ao completar sua missão, ele terá a sua consciência tranquila. Ao passo que aquele grande líder, aqueles comandantes que não soube dar o exemplo, que o subjugou, né, que abusou do seu poder para aquisições de valores morais, de valores éticos, de valores sexuais, financeiros, ele terá consequências terríveis, pois sua consciência o colocará no lugar devido. E sem contar que ele terá uma responsabilidade, às vezes, por milhões de pessoas, por conduzir milhões, alguns por uma pessoa, mas de qualquer forma, ele estará colocando em risco o planejamento reencarnatório, às vezes, de muitos. E aquele que é forçado, né, a suportar essa posição por não encontrar uma melhor, porque muita gente, nós não temos, né, condição, como nós falamos inicialmente, né? Mas com certeza a gente sabe que, como tudo tem consequência, nós abusamos dessa autoridade em vida passada, muitos nós passamos, cometemos esses exageros que ora esses superiores cometem contra nós. E aí, o que nós estamos passando hoje virá a acontecer com esses superiores nossos, né? Eles terão que passar por essa prova de inferiores, terá que desenvolver a humildade, a paciência, né? De muitas vezes sermos trabalhadores públicos, mal remunerados, né? Sem reconhecimento. E isso se estende a todas as classes, não só os trabalhadores públicos. Nós temos que provar a nossa humildade, porque a humildade ela é necessária para o nosso adiantamento moral. Então nós temos que compreender que os dois lados, tanto os superiores quanto os inferiores, se faz necessário para a nossa evolução espiritual. Sendo que os superiores ainda têm uma carga maior, porque ele não só é responsável por ele, mas também ele é responsável por conduzir, às vezes, até milhões de pessoas. E a forma dele conduzir essas pessoas pode refletir num desastre, num atraso muito grande. E então, ele terá essa responsabilidade sobre a condução das outras pessoas, né? Sobre ser exemplo, sobre formar opinião. E aí, então, caberá a ele essa responsabilidade, ele terá o ônus dessa prova, dessa missão. Isso ocorre também nos meios, não só nos meios do nosso trabalho, mas também na cultura, né? No esporte, no lazer, grandes pessoas que são formadoras de opiniões, né? Que têm a possibilidade de conduzir rebanhos, que dão exemplos deploráveis, né? E que conduzem vários jovens a uma vida desregrada, uma vida sem sentido, né? Uma vida muito pueril, muito materialista, e que eles também, de certa forma, eles terão essa responsabilidade, mesmo que eles, muitos deles, por estar ligados a essa parte material, não acreditam nessa responsabilidade, mas eles têm, porque eles são exemplos, e eles teriam que dar exemplos de dignidade, né? E não estão fazendo, estão dando exemplos todos errados. Tudo que chega até nós, quer seja para dar exemplo, quer seja para ser obediente, nós temos que estar atentos. É necessário que nós tenhamos o Evangelho como nosso aliado, mas não um Evangelho de ritual, o Evangelho verdadeiro, da prática, do alimento nosso diário. De que nos adianta termos uma religião e essa religião não nos transforma em seres melhores? Essa religião nos propõe sermos serventes de Deus,
para aquisições de valores materiais, de casas, de carros, de outros bens, enquanto a nossa transformação moral e ética continua lá no fundo. Enquanto nós barganhamos com Deus, né, aquisições, nós precisamos compreender que nós somos responsáveis por conduzir a nós mesmos e darmos exemplo àqueles outros que nos seguem. Nós temos que fazer algo para evitar que o mal floresça e não lavarmos as mãos como Pilatos o fez. Sabemos que muitos estão enganados, mas que nós simplesmente lavam as mãos, né? Não quero entrar nesse assunto. E muitas vezes nessa condição entra a parte do Evangelho, né? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós temos que unir essas duas partes. Nós não podemos fechar os olhos a tudo que está nos acontecendo. Temos que compreender que cada um de nós terá um quinhão nessa responsabilidade. Cada um de nós será responsável pelo ato que praticou. E cada um de nós, segundo a nossa parte, também seremos responsáveis pelo que nós fizemos ou que nós não fizemos e o que nós evitamos de fazer ou deixar de outro fazer. Pelos nossos exemplos, pelos nossos arrastamentos, isso vai para dentro do nosso lar. O pai e a mãe têm a missão de conduzir esses filhos, de ser o exemplo, de ser superiores aos filhos. E muitas vezes os pais se perdem nos vícios da bebida, do cigarro, ou do sexo desvairado, mas ao mesmo tempo é rígido com os filhos. Não pode beber, não pode tomar refrigerante, não pode comer açúcar, não pode fumar, mas continuam fazendo isso na frente dos filhos. Bebem, tomam refrigerante, brigam, fumam. E qual é o exemplo que esses pais dão para os filhos como superiores? Será que é esse o exemplo correto? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, que isso se expande, né, para todas as áreas, não só para essa área de relações comerciais, pela nossa área de relação institucional com os governos, mas dentro da nossa família também. Nós temos líderes de famílias, pais, que são verdadeiros déspotas dentro de casa e fora de casa são pessoas que se dizem humildes, amigos de todos, mas quando chega aqui dentro da casa mando eu, tem que ser as coisas da minha forma. É essa a forma de ser superior? Nós sabemos que não. Essa autoridade é tirada a qualquer momento. E aí a nossa consciência nos coloca no lugar devido. Por isso nós temos que compreender que nós somos uma grande família e que em momentos estamos estendendo a mão, e em momentos nós temos alguém estendendo a mão a nós. E esse círculo continua sempre. E da mesma forma que eu desejo que alguém que estenda a mão para mim não me cobre, não me jogue na cara, não me julgue, não me condene pelos erros, eu tenho que fazer para aqueles que eu estendo as mãos. Porque o nosso Pai que está lá em cima, que é misericordioso para com todos, que tudo que Ele nos dá igualmente para todos. O sol, a água, o ar, Ele não faz distinção de cor, de sexo, de religião, se há espíritos evoluídos, se são atrasados. Todos têm direito a tudo, porque todos são iguais para Ele. Nosso Mestre, que é o nosso condutor, que é o nosso guia, Jesus Cristo, veio mostrar diferentemente do que as tradições judaicas nos mostravam lá atrás, que os ricos que eram os poderosos, ele veio nos mostrar que são os humildes, né? Aqueles que serão o reino de Deus. Então é isso que nós devemos saber, que dentro da nossa humildade, dentro da nossa pequenez, dentro da nossa qualquer atividade, por mais simples que seja, nós devemos ser o melhor, praticá-la com sabedoria, recebê-la com resignação. Igualmente aqueles que são líderes, formadores, chefes,
deve ter o devido respeito para com seus subordinados. Deve compreender que essa é uma situação passageira, essa é uma missão para ele mostrar que o respeito se faz necessário em qualquer das etapas. Que possamos refletir nessa situação, de que forma nós estamos conduzindo a nossa superioridade ou a nossa inferioridade. Será que nós estamos agindo corretamente com os nossos superiores, respeitando o dever daquilo que nos cabe? Será que nós estamos respeitando os nossos pais, com o devido respeito que nós temos que ter para com os nossos superiores nos lares, com os nossos superiores na escola, nossos professores, nossos governantes estão tendo o devido respeito que nós temos que ter para as leis do país? E será que se nós somos os pais, nós estamos dando o devido respeito aos nossos filhos, o devido exemplo, estamos conduzindo eles da maneira correta? Se somos os governantes, nós estamos respeitando as diversas classes sociais, estamos respeitando o dinheiro público? Se somos patrões, estamos dando devido respeito aos nossos funcionários? Vamos fazer essa reflexão. Vamos, ao deitar, quando estamos só, conosco, e os nossos pensamentos mais internos, mais sagrados, que todos nós temos, que ninguém tem acesso a não ser nós. E aí, vamos ver, eu agi corretamente hoje? O que eu posso fazer para ser diferente amanhã? De que forma eu posso mudar, me transformar? De que forma o Evangelho pode me ajudar a transformar? De que forma Jesus pode estar presente na minha vida, me auxiliando nessa minha transformação? Eu posso recomeçar amanhã? Amanhã é um novo dia, eu posso ser diferente do que fui hoje? Com certeza. Nunca é tarde para recomeçar. Amanhã, com certeza, podemos ser diferente do que somos hoje. Pense nisso. Reflita. Esta oportunidade é dada todos os dias de manhã para você recomeçar e todas as noites para você refletir que pode ser diferente amanhã. Estamos encerrando o nosso Evangelho, pedindo a Ti, Mestre Jesus, que sempre nos conduz, que sempre nos ampare e nos auxilie, que estenda as mãos sobre as águas aqui postas e coloque nessas águas lenitivos seus bálsamos e os elementos retirados das raízes das plantas medicinais, transformando essa simples água num santo remédio, num salutar alívio para as nossas angústias, para as nossas tristezas, que limpa, que higieniza nosso corpo íntimo, né? Nosso corpo mental, espiritual e físico. Graças a Deus. E agora, sentindo a presença dos nossos irmãos benfeitores espirituais, que possamos unir os nossos corações, os nossos perispíritos, darmos as mãos àqueles que nos rodeiam, os nossos irmãos espirituais, aqueles também que ainda não nos compreendem, que não nos aceitam, mas que estão ouvindo esse Evangelho, que todos nós possamos dar uma pausa, uma trégua, fazer um armistício, para que possamos fazer a oração de encerramento. Que os nossos corações possam bater num único toque de amor e que, sob o comando de Jesus Cristo, possamos dizer: Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o poder, o reino e a glória, para hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.